Então o menino se fortalecia em espírito, em sabedoria, em conhecimento de Deus. Durante então esse período aí de 12 aos 30 anos, não é falado nada na Bíblia o que Jesus fazia. Nós cremos que ele estava lá trabalhando, junto com José, na carpintaria, aprendendo. Não temos nada disso na Bíblia, mas cremos que era assim. Não existe nenhum milagre registrado na Bíblia de 30 anos para trás de Jesus. Só a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, lá no dia do batismo nas águas. Aí a partir daí sim, é que começaram a acontecer os milagres. A partir daí também ele começou o seu ministério de pregação, de ensino da palavra de Deus, de divulgação do reino de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Então Jesus foi apresentado ao mundo como verbo de Deus, ou seja, aquele que realiza a vontade de Deus, aquele que vem para executar o plano de Deus. Por isso, ele é o verbo de Deus. Ele é a ação, é a execução do plano salvífico de Deus. Precisava de um homem que nunca pecou para tomar o pecado de todos sobre ele. As maldições, doenças, enfermidades. E morrer no lugar de todos, numa cruz. Então Deus olhou, não havia um justo sequer. Deus mesmo veio, se fez homem. E ele mesmo leva sobre ele nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições. Então ele morre a nossa morte, ele morre em nosso lugar. Então Jesus não foi criado, não houve um dia, Deus falou, vou criar agora meu filho Jesus. Não, Jesus é Deus mesmo. Então ele estava no princípio com Deus, ele é Deus. É assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Olha só. Todas as coisas são sustentadas por ele. E a Bíblia diz bem claro, sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha. Então Jesus é Deus mesmo. Na parte 2 nós temos aí seu ministério e caráter supremo. Tópico 1, o caráter exemplar de Jesus. Tópico 2, na prática ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Tópico 3, seu caráter é referência para a igreja. Tópico 1, então, o caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Então nós vamos ver na letra A, humildade e mansidão, letra B, misericórdia e compaixão, letra C, espírito pacificador. Letra A, humildade e mansidão. Para iniciar seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse a fim de cumprir toda a justiça. Mateus 3, de 13 a 15. É interessante isso, porque Jesus era primo de João Batista. Suas mães eram amigas. Maria foi visitar Isabel, mãe de João Batista. Isabel era descendente de Arão, sacerdote. Então morava provavelmente na cidade de Hebrom, 150 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Então Maria foi visitar Isabel, era uma cidade de sacerdotes. Isabel estava grávida de 6 meses, Maria ficou 3 meses com Isabel. Elas eram amigas. João Batista, então, era primo de Jesus. Se Maria era prima de Isabel, João Batista era primo em segundo grau. Ou se era parente, mesma coisa. Quando diz parente, quer dizer que é parente consanguíneo. Então, parente. Se era parente, então João Batista era parente de Jesus. Então, veja só. Eram conhecidos, provavelmente se visitavam, já que Maria foi visitar Isabel, conhecia, eram amigas. Então, provavelmente se conheciam, eram amigos. Todas as festas que iam a Jerusalém, quase certeza, a família se encontrava. Então, Jesus e João Batista estavam juntos. Então, João Batista conhecia Jesus perfeitamente. Sabia que Jesus nunca havia cometido um pecado
Ele olhava para Jesus, nunca viu Jesus desobedecer seus pais, nunca viu Jesus transgredir alguma norma, alguma lei. Então, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista diz: mas como? Eu é que tenho que ser batizado por você. E é interessante que João Batista vai dar o testemunho depois. Ele diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me viu ao batizar disse: aquele que o Espírito Santo descer sobre ele, este é meu filho. Não conhecia como? Conhecia muito bem Jesus, mas não conhecia Jesus como Deus. Mas Deus disse para João Batista: olha, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é o meu filho. Então, quando João vai batizar Jesus, ele diz: você que deveria me batizar, nunca pecou, aqui é batismo de arrependimento. Mas Jesus diz: convém cumprir toda a justiça. Jesus veio cumprir o que estava escrito a respeito dele. Então João Batista o batiza. Quando vai batizar, então o que acontece? O Espírito Santo vem de forma corpórea sobre Jesus. E o Pai no céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então nessa hora João Batista viu. Por que o Espírito Santo desceu de forma corpórea? João estava tendo aqui uma visão, vendo. Por quê? Para ele ver. Deus disse: aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele. Então ele viu. Então João agora, depois vai dar o testemunho. Então ele diz: eu não o conhecia, mas Deus me disse: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então eu estou testificando, eu vi. Então quando Jesus passa, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele sabia agora que aquele Jesus que ele batizou ali era Deus. Deus disse: se você vê o Espírito Santo descer sobre ele, é ele. Então agora ele podia dizer: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus. Agora esse mesmo João depois duvida que Jesus é o Messias. Ele manda seus discípulos irem até Jesus para saberem, pergunte para ele se é mesmo, se é ele que é o mesmo o Messias, se é ele que é o Cristo mesmo. E Jesus não responde nada. Jesus faz o seguinte: chama-lhe um aleijado e anda, o cego vê, o surdo ouve. Aí diz para os discípulos do João Batista assim: vá lá e diga para o João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, o evangelho está sendo pregado. Diga para ele isso aí. Porque ele esperava que João Batista fosse consultar no seu pensamento o que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus. Dizia exatamente que ele faria aquilo que ele estava fazendo. Então Jesus estava cumprindo exatamente o que estava na palavra de Deus. E Jesus ainda disse que bem-aventurado aquele que não se escandalizasse nele. Porque muitas vezes as pessoas se escandalizam com os milagres, sendo que os milagres são comprovação de que o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Por incrível que pareça, se nós tirarmos os milagres do evangelho, sobra menos da metade do evangelho. Jesus amava as pessoas. Ele jamais deixaria alguém doente perto dele, nem morto ficava perto dele morto. Por amor, ele amava, demonstrava o seu amor, ajudando as pessoas, abençoando as pessoas. Falta amor, por isso que os dons desapareceram da igreja. Falta amor pelas pessoas. Tem muito amor por dinheiro, mas não por pessoas. Nossos líderes olham para as pessoas e enxergam o dinheiro, vê o que vai tirar deles, não o que vai dar para eles. Evangelho é amor, é dar, é doar-se. Aqui diz então: ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Mateus 11, 28 a 31. Sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Filipenses 2, de 6 a 8. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. João 13, 3 a 5. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Então Jesus se despojou. Quando ele entra no mundo, ele entra como homem. E agora é um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. E ele demonstra, ensina humildade
Ele demonstra mansidão de uma forma que nós não compreendemos. Às vezes você fala assim, mas como Jesus era manso, se ele quebrou a mesa dos cambiadores? Como é que ele era manso? Ele discutia direto com os religiosos. Então a forma que nós não entendemos, não compreendemos, a gente entende diferente essas coisas. Como é que Jesus era humilde, se ele muitas vezes era bravo, se ele fazia tremendos milagres? Como é que ele era humilde, se ele tinha uma fama muito grande, todo mundo conhecia Jesus? Então é uma forma que nós não entendemos, não compreendemos, a nossa mente não compreende essas coisas de Deus. Às vezes nós confundimos humildade com pobreza, às vezes nós confundimos amizade com superficiência. Então nós devemos compreender como Jesus era, o que ele ensinou para nós, que tipo de vida ele levava, em que ele gastava o seu tempo. E nós vamos ver que metade do tempo era gasto ajudando as pessoas, libertando, curando. Era metade do tempo. A outra metade era se dedicando a divulgar a palavra de Deus. Muitas vezes passava a noite em oração, jejum. Então a vida dedicada a Deus, totalmente entregue para ser usado por Deus. Então diz que ele se humilhou até a morte. Que é a maior humilhação do que essa? Se humilhar até a morte. Morrer por pecadores. Letra B. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Mateus 14,14. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Mateus 15,32. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Lucas 10, 30, 37. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. Então Jesus olhava para aquelas multidões e ele via a necessidade que eles tinham. Tinha muitos líderes religiosos, mas o que eles queriam? Fama, poder, dinheiro. Eles não amavam as pessoas. Eles não davam a vida pelas pessoas. Eles não estavam cuidando do futuro dessas pessoas com Deus. Não se preocupavam com isso. Eles queriam só tirar das pessoas. Olhavam sempre com segunda intenção, sempre olhavam para as pessoas, o que eu posso tirar dessa pessoa para mim? Mas Jesus não. Jesus olhava com amor para aquelas pessoas, viam que eles precisavam de um referencial, precisavam de alguém que pudesse ser um referencial, alguém que fosse filho de Deus realmente, que desse testemunho de filho de Deus realmente, que eles pudessem copiar. Jesus era exemplo. E Jesus olhava o sofrimento de cada um. Ele queria de todo jeito retirar aquele sofrimento, qualquer coisa. É aleijado? Pois ande. É cego? Pois veja. É surdo? Pois ouça. Ele queria tirar o sofrimento. Qual é o seu sofrimento? Eu quero tirar esse sofrimento. Eu não aguento ver você sofrendo. É isso que Jesus fazia. Ele queria aliviar o sofrimento das pessoas. Então nós temos que copiar isso. Temos que entender o que é o cristianismo. Temos que imitar Jesus.